Passado nós não tínhamos, a gente não tinha nada de eletrodoméstico, né? Até porque dependia da energia, né? E era uma necessidade do índio, né? Eu acho assim que a energia tem todo projeto de desenvolvimento, ele tem um lado ruim, mas tem um lado bom, né? Ele tem um lado bom. Então a energia tem seu lado bom também, né? E que eu entendo assim que quando mais o índio estiver recebendo coisas boas, ele não deixa de ser índio, ele continua, ele tem qualidade de vida igual qualquer brasileiro, né? Que está à margem da pobreza. O índio ele está entre a margem mais pobre do país, isso em geral. Ele está na classe mais baixa. E quando chega energia, habitação de qualidade, água potável, ele não está deixando de ser índio, ele não está perdendo a cultura. Eu acho que ali ele passa a ter dignidade. Ele passa a ter dignidade. Eu não concordo assim o pessoal dizer que o índio, porque tem uma televisão, tem uma geladeira, tem uma casa boa, ele deixa de ser índio, tem um carro, ele deixa de ser índio. Não, ele está tendo qualidade de vida e ele não deixa de ser índio. A cultura dele, ele não vai perder mais. O xerente não tem mais como perder a cultura. Hoje nós temos um dicionário da língua xerente, já traduzida para o português. Hoje nós temos um CD que está em fase de término já de todas as músicas xerente, gravada em CD. E tudo hoje nós temos tecnologia que pode preservar, né, a cultura. Então hoje a cultura não acaba mais. Dizer assim, não, o índio vai perder o idioma, vai perder a cultura, ele vai deixar de praticar festa indígena, porque não sabe mais. Eu acho que isso já é coisa do passado, né? Porque hoje tem tecnologia, né? Tem câmeras, né, digitais importantes. Hoje você pode gravar um CD, um DVD, você pode botar tudo em áudio e amanhã você pode ver tudinho e fazer um ensaio e praticar. A cultura é prática, né? E eu vejo assim que muitas aldeias nossas xerentes, eles estão perdendo porque dividiram muito, né? Em pequenas aldeias, então não tem como você fazer a prática da cultura. Você não tem como à noite reunir para cantar, para contar história, para botar o nome das meninas, você fazer uma festa. Uma aldeia pequena com 20, 30 pessoas não tem condição de fazer isso. Não consegue. O xerente hoje está numa área demarcada, limitada, no entorno dela a sociedade envolvente, e para onde ele pende ele topa com um da sociedade envolvente, com o não índio, né, chamado. E ele não tem mais campo. E muitas vezes esses não índios estão caçando dentro da terra dele, porque também estão numa situação pior até do que ele. Estão dependendo da caça, da pesca, da coleta que era dele. E aí não tem condição. E essa casa era mantida com caça, com pesca, tudo saía do campo da caça, da pesca e das roças, né? E hoje você não tem mais esse controle, até porque hoje tem mata que eram mata virgem, que tinha bastante água, tinha bastante meio de você plantar roça, hoje estão secando. Estão secando devido ao desenvolvimento chamado os empreendimentos colocados pelo homem, né? Pelo não índio lá fora. Então, o que causa uma barragem? Os impactos que ela causa. E aí muitas vezes não se estudam esses impactos. Aí não se preocupa, aí se preocupa olhar assim, não, mas por que o índio não tem mais aquela casa? É porque realmente não tem mais condições de funcionar. E com a dispersão do grupo indígena também, eles ficaram muito dispersos as aldeias, não tem condições de fazer aquela casa mais. Então é uma coisa bem distinta do passado. No passado, o povo xerente era um povo intocável, era um povo que não tinha ninguém no entorno dele. Então, ele não tinha preocupação com a escola do não índio.
Até porque ele não teria necessidade de nada com o não índio. E hoje não, hoje nós temos necessidade de dialogar com o não índio. Nós temos necessidade de conversar com o governador, de conversar com o prefeito, de conversar com outras autoridades, né? de até procurar meios de defender nosso direito lá, usando uma instrução de vocês, dos não índios. Então o conhecimento de vocês contra vocês mesmos, porque o nosso conhecimento vocês não iriam entender. Com o conhecimento xerente, o que o xerente chama da cultura dele, as leis dele, para vocês lá não ia servir para nada. Porque o xerente se tornou uma nação dominada, né? Nação dominada, o xerente é uma nação dominada pela uma outra nação, que é a de não índio. E que depende da lei dela, né? Até para proteger ele mesmo. Depende de conversar com ele, depende da escola dele, para aprender uma cultura do outro. Onde muitos de lá não querem aprender a cultura xerente, porque para eles não vai servir para nada. Então por isso que eu falo assim, que a tecnologia ela ajuda, não só o índio não, ela vai ajudar o não índio a entender o índio. Porque na verdade o não índio não vem praticar a cultura, e o índio já vivencia ela. Então eu tenho um filho, ele chama meu irmão de pai, igual me chama eu. Ele tem um filho, eu sou o pai do filho dele. Eu sou o mesmo imã que o pai dele é. Eu tenho uma filha, ela sabe que ela vai ter que casar com um lado oposto. E que sabe que os filhos dela não serão do meu clã, do avô. Serão do avô do pai dele lá. E sabe que se ela casar com um clã do mesmo lado, é vergonhoso para a família inteira. E para o clã, porque se torna casando com o irmão dela. Então a gente já tem uma convivência nessa linha de limite de observar os dois lados, onde o não índio não tem. Aí ele chega e quer impor a dele. Por isso que eu falo, nós somos nações dominadas. Então a nações dominadas, ela sempre é a nação que eles impõem a regra sobre ela. Eles não procuram entender ela, eles querem impor a regra deles, a lei deles sobre ela. E muitas vezes não quer nem consultar ela, né? Acha assim, não, nós somos os doutores, nós vamos consultar. Quando eu fiz um curso de formação de professores índios pelo estado do Tocantins, tinha um padre que era o secretário de educação aqui no estado, o senhor de Padre Rui, se não me lembro. Em Goiânia, num curso, ele falou assim, olha, eu só não vou contratar índio porque são todos incapazes. Aquilo eu fiquei uns dias meio ruim com ele. E numa oportunidade, num encontro com ele assim, diante da TV Anhanguera, num encontro lá acho que até de término lá do curso, eu fui e falei para ele, eu queria fazer uma proposta para o senhor. O senhor fala francês, o senhor fala inglês, o senhor fala português, o senhor é formado em doutorado, o senhor é padre, mas eu queria levar o senhor para a minha aldeia e fazer uma prova na minha língua com o senhor. Se o senhor é formado, é doutorado, é tudo, então eu queria que o senhor entendesse a minha língua também. E respondesse essa prova para mim, eu ia te avaliar. Quem é você lá? Aí no outro dia ele entrou na imprensa e pediu desculpa. Falou, olha, eu quero pedir desculpa porque eu cometi um erro. Ali era um ato de imposição, né, de poder. Ele dizer, não, eu sou formado, sou doutorado na minha língua, e desrespeitou a mim porque eu era dominado, eu era um índio, né? Só que dentro da cultura xerente eu sou doutor também. E ele não é ninguém lá. Então nós estávamos dois lados opostos, um não querendo entender o outro. E ele mais porque ele, além de não querer entender o lado meu de diferente dele, ele queria impor as condições dele. Não, você é incapaz. Eu posso ser incapaz no conhecimento do povo dele,
Mas no meu povo eu não sou incapaz, eu sou capaz. E foi bom que a Constituição de 88 ela foi lá e acabou com isso, né? Disse assim, ó, todos são iguais perante a lei. Então hoje, se ele falasse isso para mim, hoje ele não falaria mais, né? Como você vai proporcionar produção de alimento sem condições tecnológicas que venha melhorar essa qualidade de alimento, de produção, numa terra pobre? O povo dela é igual um amigo meu que trabalha no Vale de Jequitinhonha, um engenheiro agrônomo em Minas Gerais. Ele falou assim, olha, o Prodecé é um projeto de desenvolvimento do Cerrado. É desenvolvimento que eles dizem assim, 8 anos de produção. Depois aquelas terras eles pegam e dá ela para os sem terra e ele vai produzir o que lá? Assim fizeram com o Xerente. O que o Xerente ia esperar dessa terra degradada? Quando chegou era fazenda, era toda degradada e hoje é uma área em fase de recuperação. Então você não espera muita coisa. Você não vai ter banco de alimentação assim que vai garantir realmente a sustentabilidade do Xerente. Ele sempre teve que depender da ajuda do governo, tanto federal como estadual, como municipal, até porque quando o Xerente vai à cidade, a gente tem que ver também a questão do contato do Xerente, né? Ele tem um contato antigo, o Xerente. Ele tem um contato de 1737. Então, o Xerente ele já conheceu o primeiro governo federal da República Brasileira. Ele teve visitando ele. Então, o índio hoje não é novidade, o índio te pediu um iogurte, não. Pediu o pai dele, o pai me dá um iogurte. Até porque hoje ele tem uma convivência dia a dia com essa sociedade ali. Está com muito pouco tempo, né, que a gente começou a ter televisão, tem mais de que 10 anos, né. Muitas vezes acham bonito, né, aquela propaganda toda, mas a gente não tem tanta cobrança assim, não, pai, compra isso daqui, até porque a gente também não conhece o que é, muitos ainda não sabem, vários produtos que apresentam, a gente também não sabe o que é, muito índio não sabe o que é. Um exemplo bom eu vou dar, né? Tem aquela propaganda da Coca-Cola, né? Vai lá, abre uma latinha, espuma, tudo. Aí uma índia chegou ali num comerciante, foi lá e viu uma latinha fechada, né? Ela pegou, comprou e deu pro filho, mas só que era cerveja. E o filhinho dela tomando e achando ruim, né? Mas ela achou que era Coca-Cola. Aí o comerciante veio e falou, não, isso é cerveja. Ah, mas eu não sabia. Aí o outro índio veio e disse, não, ela queria uma Coca-Cola pro filho dela. Então tem essa coisa também. Muitas vezes eu entendo, né? Um outro índio que está estudando entende, que tem conhecimento, mas nós temos um índio que vê a propaganda bonita, mas não sabe, oh, não, isso daqui é isso, ele não vai saber. O senhor se orgulha de ser indígena? Orgulho de ser xerente, sim. Apesar que eu não sou totalmente xerente, né? Eu já expliquei minha história, né? Eu sou filho de um funcionário do SPI, da FUNAI, né? Branco, casou com uma índia xerente, minha mãe com 18 anos de idade. Ele chegou aqui aos 12, casou com minha mãe aos 18 e morreu aqui. E ele fica ali na sepultura ali. E eu moro aqui até hoje. Qual a imagem que o senhor acha mais forte, assim, que representa o índio de modo geral? Você pode falar enquanto xerente, mas o ser índio, o que é que representa ser índio? Olha, eu acho que o mais importante para mim, né, ser índio é ser o que eu sou, né? Ser o Ribamar, independentemente se sou filho de índio ou não índio, mas que sou o Ribamar e que vivo aqui e que gosto de ser o que sou. O índio, de modo geral, o senhor acha que tem essa consciência hoje, que ainda valoriza ser índio ou se sente discriminado? Muitos deles já se sentem discriminados, né? Até porque no nosso país é um país que nem as próprias leis eles respeitam, né? A Constituição de 88, ela disse assim, o Brasil tem 5 anos para demarcar todas as terras indígenas do Brasil. E até hoje eles nunca demarcaram nem a metade.
a lei brasileira, ela foi bem clara, né? Ela diz que somos iguais. Então, quando você... E também tem uma portaria da FUNAI e tem um decreto que diz que quando você se auto-reconhece indígena, você é indígena, independentemente de classe social que você seja. Então, não é por dinheiro, não é por função. Eu acho assim que quando você se auto-reconhece indígena, você é índio. Então o Brasil fala que tem 400 mil índios, o IBGE já afirma que tem 700 mil índios, inclusive índios que vivem em São Paulo, trabalham em empresa em São Paulo. Então ele não contou índio aldeado, ele contou índios do Brasil. A mesma coisa do negro. Tem muitos morenos que dizem assim, eu sou negro. E se orgulha de ser aquele. Ele briga, luta pelo que ele é. Então assim eu acho que deve ser o índio, né? O senhor acha que hoje em dia os índios estão interessados em manter essa tradição de acompanhar a cerimônia de um batismo, por exemplo, de participar, de ter esse ritual? Ou eles estão mais preocupados em ver, assistir televisão, jogo, novela, ou ir para a escola? Quais são os interesses hoje dos jovens e das crianças? Estão mais ligados às tradições antigas da comunidade ou novos costumes? Porque isso aí, se está entrando para novo costume, aqui nós estamos com a natureza que Deus deixou. E isso aí não, eu acho que não acaba não. Eu acho que não acaba não. Eu acho que não acaba de jeito nenhum. Porque o costume que sobre o pecado que existe, está aí a energia, está aí o som, está aí tudo, né? Está aí o colégio. E aí eu vou falar de duas partes assim. Do branco é bom, mas aqui que nós estamos, do nossa cultura, para mim é mais bom do que do branco. Porque... Quando o senhor compara assim, o que é você está falando que é mais bom, como o senhor disse, do índio do que do branco? É. Por exemplo, esse é um jeito de viver, né? Viver. Um jeito de viver. Porque eu sou aposentado. Se, por exemplo, que eu interessar, ele está morando na cidade, e como é que eu vou me manter lá só com dinheiro, só com uma coisa? Dinheiro não dá. E aí fica mais estragado junto com o branco. Não era índio, a Cunha, que era que eu nasci aqui. Aí se eu perder o costume, quem é culpado é eu. Que não podia deixar meu costume, né? Porque só a Cunha. Os jovens que estão hoje indo para a escola, se eles depois se formar e quiser viver na cidade, levar uma vida de branco, como é que ficam os costumes indígenas? Não, acaba o costume deles, né? É a fala, é a festa, e o jeito de viver aqui, como vivia bom, se vivia bom ou não, mas lá no meio do branco, não dá para viver não. O jeito de índio é outro, o jeito de branco é outro, não dá certo não.
Ei!